Nós vamos sempre falar de Jesus, da obra da cruz, sempre. Sempre falar da obra da cruz, de Jesus Cristo, do Evangelho. Eu não posso parar de falar isso. E quanto mais falo, mais profundo a gente vai enxergando as coisas, né? Então vamos ler do versículo 14 até o 17. Eu falei, preguei essa palavra no dia 9 de novembro. E vou pregá-la de novo hoje. Essa palavra acendeu meu coração, principalmente esses últimos dias, estar em Cristo. E cada vez isso vai se abrindo, se abrindo, se abrindo. E é impossível chegar aqui e não falar essas coisas para vocês. Mas vamos ler, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Posso ler? Paulo está dando graças. Ele fala assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o bom perfume, a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiros de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Depois você lê a continuação, até chegar no capítulo 4, você lê o capítulo 3 inteiro, para você entender a grandeza disso que Paulo está dizendo. Vamos orar. Paulo começa dando graças. Paulo tem uma exultação, uma alegria no seu coração. Ele enxerga o que ele vai dizer aqui. Então ele fala graças a Deus, né? E aí ele diz que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. Então Paulo mostra uma posição em Deus, ele mostra um ponto, como é que eu posso me explicar? Uma posição, uma realidade espiritual em Deus, que nós estamos e que nisso nós sempre vamos ser conduzidos em triunfo. Então, aconteça o que acontecer, enfrente o que você tem que enfrentar, e você vai enfrentar lutas, dificuldades. O Evangelho traz isso também. Mas em Cristo, meu irmão, em toda e qualquer situação você vai ser conduzido em triunfo. Você acredita nisso? Veja bem, o triunfar do homem não é o mesmo de Deus. Por exemplo, os fariseus, os escribas, quando Jesus estava na cruz, eles conseguiram prender Jesus. Eles achavam que eles estavam triunfando, matando aquele que estava pregando o reino de Deus. E para eles a cruz era vergonha e derrota e desprezo. Mas na ótica de Deus, a cruz não era nem derrota e nem desprezo, era triunfo. Então, para nós, na nossa mentalidade, às vezes triunfar não tem nada a ver com o triunfo de Deus. Às vezes nós estamos como aquele povo no pé da cruz, achando que Cristo estava sendo derrotado, porque triunfo para eles era descer da cruz, provar alguma coisa, quando na realidade o grande triunfo era aquilo ali que para eles era derrota total. Então, triunfar em Deus, por exemplo, triunfar na nossa mente é assim: Senhor, não quero ter nenhum problema, não quero que nunca me falte dinheiro, não quero nunca ficar desempregado. Mas se essas coisas, se faltar o dinheiro e ter problema e ficar desempregado, parece ser derrota, às vezes é um triunfo de Deus na sua vida. Você aceita isso? É o contrário, porque é aí que Deus vai operar
e vai fazer você enxergar e vai te conduzir em triunfo. Lembro uma vez um irmão, ele perdeu emprego, chegou aborrecido, né? Eu falava assim, olha para Jesus, para ele aquilo era derrota total, mas em pouco tempo ele arrumou um bom emprego, mudou 100% a vida dele. Aquele desemprego foi um triunfo, porque ele ficaria preso lá e não teria condições de ser chamado para uma outra situação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o triunfo não é essa coisinha que está na nossa cabeça. Bom, eu tenho comida, eu tenho carro, eu tenho a casa, estou ganhando dinheiro. Às vezes isso não é o triunfo de Deus, é o triunfo da carne, do homem natural. Se você perder essas coisas, você pode até se matar, porque perdeu. Então, o triunfo de Deus às vezes é diferente. Às vezes para o mundo parece que é um fracasso, derrota, mas depois é que vai ver o que é realmente o triunfo de Deus. Então perde essa mentalidade natural que está nas igrejas, só assim, você tem que dar a volta por cima, você tem que virar empresário, você tem que ser feliz no amor, você tem que sempre sair do vermelho, aí você saiu, pronto. Não, às vezes saiu do vermelho e vai entrar num precipício. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é o... Estão entendendo ou não? Né? Então, esquece um pouquinho esse triunfo humano das coisas, se bem que Deus vai te dar vitória nisso também. Então Paulo fala em Cristo. Eu estive pensando bastante em Cristo. Quando eu falo assim, fala de Cristo, você vai entender o quê? Uma pessoa, Jesus Cristo. De fato, em Cristo é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, essa palavra em Cristo tem como centro Jesus Cristo, mas ele é um dinamismo, um cosmos, um governo, uma estrutura, uma coisa gigante, cujo Cristo é o administrador e é o centro de todas as coisas. Por exemplo, vamos supor que você entre num navio, não é? Navio é uma palavra sim, mas quando você entra lá dentro, tem uma estrutura enorme, cheia de coisas, e ele vai cortar o Oceano Atlântico e Índico, né? Aquilo é uma estrutura toda, tem um monte de engrenagem ali dentro que faz com que aquilo seja um navio. Então quando Paulo fala em Cristo, não é que eu estou dentro de uma pessoa, eu estou dentro de um sistema cujo centro é Cristo, o gerenciador, o administrador, o governante, o controlador é Cristo. Eu estou dentro de um reino, eu estou dentro de um sistema, de um nível invisível, totalmente gigantesco, totalmente intransponível. Eu estou dentro de uma fortaleza, e eu estando ali dentro, não tem nada que possa vazar, contaminar, destruir, derrotar aquele que está em Cristo. Você está entendendo isso ou não? Está entendendo isso? Então, essa palavra em Cristo significa que eu estou num reino, não estou dentro da pessoa de Jesus Cristo, eu estou dentro de um governo, de uma autoridade, eu estou debaixo de uma autoridade dele, eu estou liberto por causa da autoridade dele, eu estou numa dimensão invisível, intransponível, numa redoma que me guarda, entende? Guardado, seguro, e não tem como nada vir de fora e minar ou trincar e me tirar dali. E eu estando ali, não tem nada nessa vida, não tem um diabo, um demônio, nada que possa quebrar esse sistema, interromper, dividir ou destruir. É intransponível e indestrutível. Estou em Cristo. Tudo isso ainda não consigo expressar aquilo que eu entendi dentro do meu coração. Mas você está entendendo um pouquinho isso? Você está dentro de um cosmos. Por exemplo, nós temos o nosso sistema aqui da Terra, nosso sistema solar e nosso sistema terrestre, a vida que tem na Terra, a camada de ozônio, a atmosfera,
tudo isso aqui é um cosmos, é um sistema que está em movimento e nós vivemos aqui. Né? Quando a criança nasce, ela veio, saiu do ventre da mãe, saiu daqui do mundo, entrou numa dimensão que está em atividade, um cosmos, um sistema que vai se desenvolvendo, que vai por si só caminhando. Então estar em Cristo é estar dentro de um sistema, um governo, um cosmos, um mundo, onde Cristo é o controlador, o centro, a autoridade máxima, é o governante, é o vencedor, é o que me administra, entende? E não tem nada no universo capaz de penetrar, de manchar, de atingir quem está nesse cosmos, nesse sistema, nesse mundo em Cristo. Então, quando eu criei no Senhor Jesus Cristo, eu aceitei Ele como o único e suficiente Salvador, nasci de novo, eu fui introduzido neste governo, neste mundo, neste cosmos, nesse sistema. Passei a ser um cidadão deste lugar. Ainda que me moro na mesma casa, o corpo está envelhecendo, mas espiritualmente eu estou nesse lugar. E nesse lugar não tem nada que possa interromper a minha trajetória, o meu chamado, a operação de Deus na minha vida, muito menos me afastar de Deus. Entende isso ou não? Sim ou não? Olha, você pode estar sozinho lá no teu trabalho, mas existe um sistema de Deus na tua vida e você está dentro dele, você está em Cristo. O diabo sabe disso, mas a igreja parece que não sabe muito isso. Então, vamos supor que o diabo queira fazer alguma coisa para você, ele vem, bate e volta. Ele é impenetrável. Vocês estão entendendo ou não? É impenetrável. Ele pode armar um monte de coisa e achar que vai vencer. Depois que ele fez tudo e achou que ia vencer, ele descobre uma coisa. Que toda a estratégia e inteligência que ele fez, tudo que ele armou, só contribuiu com o reino de Deus. Você acredita nisso? O diabo pode pintar 1001 quadros, fazer 1001 coisa, achar que vai vencer. Mas Deus é Deus. Depois que ele faz tudo e tenta tudo, o resultado é uma frustração. Por quê? Porque tudo que ele fez só contribuiu para o reino de Deus. Você entende isso? A inteligência do diabo é zero à esquerda, perto da inteligência de Deus. Então, quando o diabo traça alguma coisa, Deus já sabe tudo. Vocês estão entendendo? Coitado do diabo, é um total fracassado. É um total fracassado. Por mais que ele pense e ache que vai vencer, ele está governando o mundo e tal, fazendo isso, mas já está tudo programado para a vinda do anticristo, para o arrebatamento da igreja. Ele só está contribuindo para o tempo do fim, nada mais. Então, quando eu estou em Cristo e enxergo isso, é intransponível, meu irmão. Você sabe que qualquer coisa para chegar até você passa pela mão de Deus, passa pelo controle de qualidade. Você precisa conhecer Deus. Não tem um controle de qualidade? Tem alguém, um inspetor que fica ali, tiver uma falhinha, né? Opa, tem que passar tudo perfeitinho, não tem? Mesma coisa, para chegar qualquer coisa em você, até uma tribulaçãozinha. Esse meu filho aqui, ele não vai aguentar isso daqui, manda um pouquinho menor. Ele vai passar por isso, mas vai ser melhor para ele. Passa no controle de qualidade de Deus. Você está em Cristo, está seguro, guardado. Nesse sistema, nessa coisa, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, intocável, né? Aceita isso ou não? É por isso que Paulo fala, sempre nos conduz em triunfo. Então, vamos lá agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu expliquei, estou insatisfeito, ainda não consegui explicar. A coisa é espiritual e as palavras são pequenas, não? O homem é limitado, né? Mas primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5,
Não, eu falei o quê? Capítulo 4, queridos, no versículo 15. Vamos ler o 14 e 15. Para você entender como é que nós entramos nesse em Cristo, né? Então, diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Então, o que é isso? Então, o Evangelho da graça de Deus, cujo Cristo é o centro, quando ele é pregado, ele é exposto, ele tem o poder, pela informação que ele traz, de gerar a pessoa em Cristo, de fazê-la nascer de novo, de fazê-la nascer do Espírito, ser gerada pelo Espírito. Então, quando uma pessoa ouve o Evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo, arrepende-se dos seus pecados, se converte, ela é gerada em Cristo, ela nasce nessa condição, nesse sistema, ela passa a ser alguém que habita nesse lugar. Por isso o Evangelho tem que ser pregado muito. Se a pessoa não nascer de novo, ela não entra nisso. O novo nascimento é a coisa mais importante que tem que ser falada e ensinada nos dias de hoje. As igrejas estão cheias de gente que não nasceram de novo, não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus Cristo. Eles estão atrás de soluções de problemas, mas não nasceram de novo, porque lei não gera ninguém em Cristo, nem costume, nem tradição, só o Evangelho gera. Então, quando a pessoa ouve o Evangelho, crê, ela é gerada no Evangelho, ela é gerada pelo Espírito Santo, ela entra nessa dimensão, ela passa a fazer parte dessa dimensão, ela passa a viver nessa dimensão, ela passa a ser um cidadão gerado em Cristo, posto nessa dimensão. A partir de aí, ela é propriedade exclusiva de Jesus Cristo, ela está guardada pelo poder de Deus, só que ela não sabe. Agora ela precisa ser ensinada, educada, até ela entender quem ela é, não é? Ela precisa ser, por isso que o crente novo, ele precisa ser pego, ser cuidado durante uns 2, 3 anos iniciais, ensinado o Evangelho, tudo direitinho, para ser formado com a verdadeira palavra do Evangelho. Ele terá saúde espiritual. Sabe por que existe um monte de gente inconstante, insegura, que não para em lugar nenhum, que não conhece o Evangelho, não conhece, não é? Eu fico admirado de pessoas que estavam na igreja, né? Gente até que esteve aqui comigo, nesse púlpito, né? Que hoje está bebendo, está entregue, está fracassado. Vocês estão entendendo? Totalmente fracassado. Sabe por quê, meu irmão? Porque não nasceram de novo. Foram religiosos, quiseram fazer alguma coisa, mas nascer de novo não nasceram. E quem nasce de novo tem algo aceso dentro dele. Tem uma chama que o Espírito Santo mantém, tem uma atração dentro dele. Tem algo que o chama, que o desperta, mesmo no meio das suas fraquezas, que são muitas, mas tem algo dentro dele que jamais leva ele a desistir. Jamais leva ele, ainda que a carne queira desistir, mas lá dentro tem um chamado de Deus, é a nova vida em Cristo, que mantém ele aceso, mantém ele vivo, mantém ele sempre como um despertador apontando para Cristo. Deus sustente e vai segurando, ainda que ele seja cheio de fraqueza. Ele pode até escorregar em alguma coisa durante um tempo, mas prostrado ele jamais ficará, porque ele nasceu de novo, nasceu em Cristo, né? Então o Evangelho é que gera. Queridos, a gente pode ficar tanto tempo sentado aí na igreja, querendo bênção e não ter nascido de novo, nem ser gerado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É a pura verdade. Talvez você não sinta a gravidade disso, e você acha até meio estranho eu falar assim,
Mas nesses últimos tempos nunca isso se tornou tão claro, de pessoas que passam às vezes 20 anos dentro da igreja e não nasceram de novo, não são a nova criatura. Eles se tornaram religiosos, eles andam com a Bíblia, mas eles não entenderam o Evangelho ainda não entenderam. Eles ainda não vê o reino de Deus. E tem conhecimento muito do Velho Testamento, mas parece que o Evangelho ainda não é real para eles. E quando você menos esperam, eles entram por caminhos que parecem caminhos de loucos. E é uma coisa estranha que deixa a gente estarrecido. Então, o Evangelho me gera de novo, me põe em Cristo. E o que eu vou encontrar em Cristo? Eu terminei mais cedo o louvor, hoje tenho bastante coisa para falar, bastante tempo. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, ser criado em Cristo. Vamos lá, Efésios capítulo 2. Quando fala ser criado em Cristo, é ser nascido neste reino, nesse sistema onde Cristo é tudo, é em Cristo que nós estamos. Então Efésios capítulo 2 fala aquela coisa linda sobre a salvação pela graça. Então ele fala no versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu falei isso domingo passado. Ninguém é salvo por obras, todo mundo é salvo pela graça de Deus. Quando crê em Cristo, é gerado, nasce de novo pela graça de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Então salvação não é por obras, não é pelo que eu faço, pelo meu esforço, por coisas boas que eu fiz que eu sou salvo. Eu sou salvo porque acreditei no que Cristo fez, ainda que não tenha feito nada. Essa fé em Cristo é um dom de Deus, é isso que me salva. Então tem um monte de gente fazendo coisas para ser salvo, quando a salvação não é por coisas que eu faço, é por aquilo que Cristo fez, e eu crio naquilo que Cristo fez, é a graça de Deus. Continuando: não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, olha lá, criados em Cristo Jesus. Aí sim que vem as boas obras, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós somos, o que é ser criado em Cristo, né? Então eu fui gerado em Cristo, fui criado nesse sistema, em Cristo. Quando eu fui salvo pela graça, fui criado nisso. É como se Deus tivesse uma lavoura particular, presta atenção, só pelo Espírito que a gente entende. Você faz parte dessa lavoura, desse edifício. Você foi criado ali, ó. Entende isso? Criado em Cristo. Aí é que vão vir as boas obras que Deus preparou para você. Então a nova criatura é criado nesse sistema, em Cristo, neste cosmos, neste mundo, nessa administração, nessa autoridade. É ali que nós estamos, ainda que fisicamente aqui, mas no mundo espiritual estamos em Cristo. Fomos criados em Cristo. Por isso que quem é criado em Cristo, vamos lá, 2 Coríntios 5,17, vamos lá, volta um pouquinho. Ele fala assim: se alguém está em Cristo, aonde? Em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, ela é uma nova criação, ou nova criatura. As coisas antigas ou velhas se passaram e tudo se fez novo. Por isso que essa nova criação criada em Cristo, ela é uma criação liberta, ela foi criada, nascida nessa dimensão. Ela não é, a igreja verdadeira é criada em Cristo, é noiva, ela está dentro dessa redoma, em Cristo, dessa dimensão. A nova criatura não está debaixo de cativeiro, não está debaixo de maldição, não está debaixo do controle do diabo. Você tem que entender que a igreja não está debaixo do cativeiro do diabo, nem do controle do diabo. Como é difícil fazer as pessoas entenderem isso. Ela é nova criatura, as coisas velhas, o cativeiro, a escravidão se passou, tudo se fez novo, tudo é novo.
essa nova criatura não pode ser tocada pelo diabo. Você quer ver isso? Eu já mudei um monte de coisa aqui. Vamos lá. 1 de João, olha lá. 1 de João, no capítulo de número 5. Entenda o que João está dizendo. Isso aqui a gente fala sempre, né? No capítulo 5, aquele famoso versículo 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então presta atenção. Presta atenção. O que é nascido de Deus, ele tem uma nova natureza no coração dele. Ele não está dizendo que não peca, ele está dizendo que ele vive em pecado, ele não vive em pecado. Então, o que é nascido de Deus tem uma nova natureza, mas uma nova natureza presa num corpo maligno, num corpo de carne, sujeito ao pecado. Então, a nova natureza, o nascido de novo, aquele que é nascido de Deus, ele quer fazer tudo para obedecer a Deus, mas ele está num corpo incapacitado para obedecer a Deus. Então ele vai falhar muito, ele vai cometer pecados, ainda que não queira. Aquele que é nascido de novo não gosta mais do que é errado, mas está preso num corpo que gosta. Então, ele não vai viver, ele pode pecar, cair, mas ele não vai viver atolado naquilo ali, porque ele nasceu de novo. Tem uma nova natureza nele em Cristo que impulsiona ele a viver uma vida correta. Ele está em Cristo, não é? Então ele fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não está dizendo que não peca, tem uma tradução que fala que não peca, não, é não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, quem é o nascido de Deus? Que foi gerado pelo Evangelho, gerado nessa redoma, nessa dimensão em Cristo. Ele foi gerado em Cristo. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda. Uma tradução está: conserva-se a si mesmo, mas não é ele que se conserva, Deus o conserva, a nova vida o conserva, e o maligno não lhe toca. Essa nova criatura é guardada pelo poder de Deus. É a igreja, é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. Não está dominado pelo diabo, nem dominado por nada. O governo dela é Jesus Cristo. Aceita isso? Ela é corpo de Cristo, ela é corpo de Cristo. Então, se você nasceu de novo, você precisa crer nisso. A fé vai tornar isso real. Você não está mais debaixo de cativeiro, meu irmão. Você não está mais na mão do diabo. O poder que o pecado tinha sobre a sua vida foi desfeito. Você não é mais escravo do pecado. Você pode ter nessa carne alguma tendência para o pecado, mas ser escravo, que nem você era antes de nascer de novo, você não é mais. Pergunta para quem parou de fumar, parou de beber, mudou de vida. Pergunta se ele é escravo daquilo que era. Não é mais, é liberto. É ou não é? Eu fumei maconha, agora posso olhar e cheirar aquilo, dou risada. Não tem mais domínio sobre a minha vida há 30 muitos anos. Por quê? Porque você é liberto. Essa é que é a verdade, é liberto. A nova criatura é liberta, porque está em Cristo. O crente precisa crer nisso, crer que é liberto, que foi liberto. Agora, descobrir na palavra essa realidade. A nova criatura está em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A nova vida brotou dentro dele. Ele está em Cristo, está nessa dimensão, em Cristo, nesse sistema, nesse governo. E as coisas velhas se passaram. Por isso que a gente tem que ensinar as pessoas que ela é liberta. Falaram, o Evangelho é o poder de Deus. Que poder é esse que a pessoa fala que é salva e fica na mão do diabo o tempo todo? Se o Evangelho é o poder de Deus, que poder de Deus é esse que é um fracasso, que a pessoa é salva e uma macumbinha acaba com a vida dela? Que poder de Deus é esse que é o Evangelho, que não mantém a pessoa salva? Então não é poder de Deus, poder de Deus é um fracasso. Então aquele que é gerado em Cristo é a nova criação.
uma criação liberta, numa dimensão. Nossa, meus irmãos, essa coisa me deu no coração. Isso que eu estou falando para você, eu estou falando só palavras, mas eu fiquei aceso com isso. Eu fui ver uma coisa diferente. Espero que o Espírito Santo esteja te mostrando o que eu estou vendo igualzinho aqui, né? Meu Deus, que coisa é a salvação, que coisa é o Evangelho, que coisa é o Evangelho. Mas vamos lá, vai, o tempo vai passar, não vou conseguir concluir. Romanos 8, vamos lá, volta. Você já sabe que nós vamos ler Romanos 8, 1 e 2. Então ele fala, preste atenção: agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus. Então toda condenação que pesava sobre a nossa vida no pecado, e pesa sobre o mundo no pecado, para nós que nascemos de novo, que estamos nessa dimensão em Cristo, nenhuma condenação há, porque ele foi condenado no nosso lugar. Então o crente não é mais condenado, porque ele foi posto em Cristo. E quem está nessa dimensão não há mais condenação para ele. Ele foi gerado em Cristo, não há mais condenação para ele. Essa salvação que lhe foi trazida pelo Evangelho, que é um dom, uma dádiva de Deus, nunca será perdida. Por quê? Porque não depende dele manter a salvação. Ele está em Cristo, e esse sistema em Cristo sustenta. Cristo salva e mantém você lá, guardado pelo poder de Deus. Já não está no teu domínio a questão de manter a salvação, passou para o domínio dele. Você está entendendo isso ou não? Uma coisa que você compra passa a ser definitivamente tua. Você pagou por ela, você tem total domínio sobre ela, sim ou não? Não adianta alguém vir querer fazer qualquer coisa, ela é tua, porque você comprou, pagou, é o teu direito. Cristo pagou o preço por nós, nos comprou, nós somos dele. Nunca você vai ser perdido por ele. Você aceita isso? Ele garante, é ele que garante. Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem? Para os que estão, olha, em Cristo Jesus. Agora presta atenção, porque a lei do Espírito, que é o Espírito Santo, a lei da vida em Cristo Jesus, me livrou do quê? Me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Você já foi liberto por essa lei do Espírito da vida, que entrou em você, onde você nasceu de novo, que você está em Cristo. Essa lei te libertou da lei do pecado e da morte. O que era a lei do pecado e da morte? Condenação eterna, dominado pelo pecado, escravizado. Mas em Cristo uma nova lei entrou em mim, a lei da vida. Vocês estão entendendo ou não? Entrou em mim a lei do Espírito da vida, me livrou da lei do pecado, da lei da morte. Já sou liberto da lei do pecado e da morte. Por isso que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você acredita que na cruz do Calvário toda a sua condenação caiu sobre ele? Você acredita que todos os teus pecados foram postos sobre ele e julgado? A gente acredita assim, ó: ah, pastor, o meu passado eu acredito que foi perdoado, mas pastor, e se eu pecar no futuro? Presta atenção. Até o teu futuro foi posto na cruz. Os teus pecados, Deus sabe que você nesse corpo ainda vai pecar e falhar. Deus sabe disso. Então Cristo morreu por toda a tua existência aqui na terra. O teu passado foi perdoado. Agora Deus sabe que você vai pecar no futuro. Então Ele já providenciou, já pôs sobre Jesus todos os teus pecados da tua existência inteira, meu irmão, até você entrar na glória. Você acredita nisso? A morte de Cristo não é só pelo meu passado ou pelo meu presente, é pelo meu futuro,
porque Ele sabe da minha limitação na carne, Ele sabe dos meus defeitos, Ele sabe que eu sou incapaz de não pecar. Então Ele já providenciou isso para mim. Por isso que existe o arrependimento e o perdão. Eu pequei, Senhor, não queria fazer isso, peço perdão. O sangue de Jesus me purifica de toda injustiça. Você está entendendo a grandeza da obra da cruz? Sim ou não? Então agora, pois, nenhuma condenação, você está em Cristo, nesse sistema. Entrou em você uma nova lei. De vez em quando eu estremeço com isso, sabe por quê? Porque não é uma emoção isso que eu estou te dizendo. Isso é espírito que eu estou te dizendo. Não é uma sensação que vai passar pela sua carne, um arrepio. Não é isso. Se você está em busca disso, já era. Você não sabe o que é fé. Mas é uma realidade espiritual que, quando revelada dentro de você, é que nem você ficar marcado para sempre. Aquilo nunca lhe é roubado. É dentro de você a coisa. É dentro que a coisa acontece, não é? É dentro. Então essa nova criatura, ela tem a lei do Espírito da vida. Meu irmão, isso está dentro de você agora. A vida eterna já está dentro de você agora. Jamais será interrompida por quem quer que seja. Continuando. Vamos agora lá para Romanos, né? A gente só trabalha nisso. Romanos, vai para lá, vem para cá. Capítulo de número 3. Aquele famoso versículo, esse texto aqui se abre direto aqui na igreja, versículo 21 em diante, 22, né, 21, mas a tônica é o versículo 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos, os que creem. Porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? Em Cristo Jesus. O que é a redenção? Já te expliquei isso muito. Você era escravo, não era senhor da tua vida, o pecado e o diabo te governavam. Mas você creu em Jesus Cristo, Ele te arranca do domínio do diabo, te liberta do império das trevas, te liberta daquilo que te escravizava, te arranca ali, ó, te transporta, te põe no reino, em Cristo, o reino do Filho do seu amor. Nesse reino é o fim da escravidão, tem a redenção pelo sangue e a remissão de todos os pecados. Então redenção é isso. Eu vivia escravizado, dominado, o diabo mandava em mim, eu nem sabia que o diabo existia. Mas quando eu crio em Cristo, Ele me arranca. O diabo tinha domínio sobre mim, Deus me arranca dele, Ele não pode fazer nada, Ele só olha assim, ó, já era, passou para o outro reino. Ele creu e me transportou, me pôs em Cristo, o reino do Filho do seu amor. Neste reino eu tenho o fim da escravidão. Você tem que ver isso, meu irmão. Você não é escravo do diabo, não é escravo do pecado. Não é. Se você não entender a redenção, pode ir lá na libertação toda sexta-feira. Sai demônio, sai demônio, sai... Eu falo muito isso, né? Vai lá, bebe a água orada, joga na casa. Você está jogando, né? Pelo menos no calor lá dá uma borrifadinha. É difícil ver os crentes fazendo isso toda semana. Vocês entendem ou não? Tanta notícia boa do Evangelho para pregar. Tem demônio na tua casa, tem demônio na tua vida. O teu marido é encapetado, o teu filho é endemoniado. Uma criança, você vê as crianças aqui na igreja, são agitadas, são ou não são? São. É difícil pegar uma criança de 3, 4 anos e falar assim, fica quieto 1 hora. O máximo que ela consegue ficar quieta é 1 segundo. Não é? Tem lugares, sabe o que eles fazem com as crianças? Põe as mãos na criança, sai demônio. Cita um monte de demônio da macumba, fala que é demônio de criança. Toda criança é encapetada para eles. Aí a mãe chega em casa, coitada, a criança vai lá e suja e grita, meu demônio, sai demônio, sai. Coitado do filho, fazem isso direto.
Você está rindo porque você veio de igreja que faz isso, não é? Não é? É só demônio. Nele, em Cristo, nós temos a redenção pelo sangue. Você é um liberto, meu irmão. Das crianças é o reino de Deus. Delas é o reino de Deus. Delas é o reino de Deus, não é? Você está enxergando isso comigo? Então vamos lá. Eu falei da redenção, vou ler de novo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe. Ela já existe aonde? Em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo, eu tenho essa redenção. Acabou o cativeiro da minha vida, acabou o domínio que o diabo tinha, acabou a escravidão. Mas se eu sou crente e não sei isso, eu vou acreditar no engano. Por isso que essa informação tem que ser pregada, ensinada constantemente, repetitivamente, até cair a ficha e você entrar na dimensão que lhe pertence por direito. Temos a redenção, e ele fala, mediante a redenção que existe aonde? Em Cristo Jesus. Já está em Romanos, vamos lá, 6:23, é aquele famoso versículo. O salário do pecado é o que? É morte. Esse é o pagamento pelo pecado. Mas o dom gratuito, repare bem, é o dom gratuito, dado de graça. Essa vida eterna é um dom, uma coisa de graça, é um dom gratuito, não lhe custou nada, não foi por obras. Olha lá, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho esse dom gratuito que é a vida eterna, que está onde? Nesse sistema, em Cristo. Nesse governo, nessa redoma, nesse cosmos, Cristo, né? Cujo centro é a pessoa de Jesus Cristo. A vida eterna está onde? Em Cristo, né? Efésios 1:3, você já deve ter isso marcado na sua Bíblia muito. Eu vou terminar 8 minutos antes, tá? Quem já sabe de cor esse versículo? Ele diz: bendito, bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nessa dimensão. Entende? Então, existem riquezas extraordinárias em Cristo, nas regiões celestiais, aguardando a nossa entrada lá. Entende? Existe riqueza. A riqueza para nós é isso aqui na terra: é dinheiro, o carro, é a casa, né? Mas isso aqui é coisa terrena. As riquezas celestiais é muito mais além do que real. O carro envelhece, você compra um carro novinho, daqui a pouquinho já vai envelhecer, o pneu vai gastar, o óleo já era, tem que trocar e fazer revisão, e vai para lá, vem para cá, daqui a pouco já era. É ou não é? As riquezas dessa terra envelhecem, elas se corrompem, e não adianta, você vai morrer, e o teu filho, tua filha vai ficar com o que você tem, e o teu neto. Uma hora isso vai acontecer, mas as bênçãos espirituais são coisas eternas, de um outro nível. Nós já fomos abençoados com tudo que você pode imaginar, tudo que você pode imaginar, e algumas escapam e vêm para essa terra nos ajudar. Não é verdade? Quando se fala bênção espiritual nas regiões celestiais, o crente só pensa assim: é carro, casa e dinheiro. Só pensa nisso, né? Meu irmão, as nossas riquezas é dessa terra. Lá no céu, imagine uma rua que não afirma que é de ouro transparente, é algo semelhante a ouro transparente. O que é um ouro transparente? Tenta pensar nisso. Você já não vai entender. Vai entender? O nosso ouro é isso aqui, ó. Tem que lustrar ele, né? Depois de 25 anos põe uma pratinha aqui. Esse ano eu faço 29 anos de casado, né? Estou ficando velho, né? Mas o ouro do céu, meu Deus, sim ou não, né? Então tudo já nos foi dado nessa dimensão. Aqui uns têm mais, outros têm menos.
Mas lá Jesus já preparou as mansões celestiais. Tudo muito diferente desse nível de vida que nós vivemos. Aqui, esse corpo aqui fica doente, falha e morre. Mas lá nós teremos um corpo celestial, semelhante ao dele, que não morre, que não sente dor, que não envelhece, que não tem vírus. Vocês estão entendendo ou não? Corpo glorificado. Nós vamos fazer cada viagem. Bom, não é isso, é só uma palavra, né? Não está escrito. Eu acho que lá nós vamos nos transportar para os outros reinos assim, ó. Você pensou, está lá. Velocidade da luz vai ser fichinha. Vocês estão entendendo? Eu vou visitar aquela galáxia que meu pai criou, né? Porque não adianta, não é só o planetinha Terra. Deus tem coisas criadas nesse universo gigantesco que nós nem imaginamos. Mundos extraordinários. Bom, eu vou visitar aquele jardim do meu pai que está a milhões de anos-luz. Estou lá. Um corpo, ó. Você acredita nisso? Eu acredito. Não está escrito isso. Mas olha, quando Jesus, a última vez que ele foi visto visivelmente, ele foi subindo que nem um balão, voando, e sumiu nas nuvens. O que eu posso pensar? Um corpo que voa. Pô, que coisa extraordinária. Está aguardando. Cada um de nós. Você nasceu de novo? Você vai ter esse corpo aí. Glória a Deus. Eu creio nisso. Que coisa que nos aguarda. Eu quero ir para lá. Quero ir logo. Quer ir? Vamos fazer. Dar um jeito aqui para a gente ir para lá? Não. Só quando Deus chamar, né? Paulo falava assim: eu tenho anseio de partir e estar com Cristo. É uma coisa incomparavelmente melhor. Incomparavelmente. Ele tinha um anseio de ir para lá logo, né? Ele via essas coisas. Quando a igreja começar a ver essas coisas, ela vai começar a pregar o evangelho para valer. Enquanto ela ficar achando que as riquezas só nessa terra, ela só vai pregar isso aí. Essas coisas, as grandezas de Deus. Metal que enferruja, isso não é grandeza de Deus, né? E eu falei o quê, queridos? Isso, Efésios 1:3. Vou ler de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então tudo já está preparado, já nos foi dado, já nos foi acrescentado em Cristo, nessa onde nós estamos, nessa dimensão. Agora, para terminarmos, eu vou pular um monte de coisa, volta lá. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Paulo fala no versículo 14: graças, porém, a Deus que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. Então, meu irmão, quem está em Cristo não tem como não triunfar, porque o que triunfa não é o teu esforço, é o que você tem em Cristo, é Ele que te conduz em triunfo. Então Paulo fala: graças, porém, a Deus que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, quando você abre a boca e prega o evangelho, é o bom perfume, a fragrância do conhecimento de Deus que sai e vai na mente, no coração das pessoas. Essa é a fragrância, o conhecimento de Deus. Ele continua dizendo: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Você cheira bem para Deus, ainda que não tomou um banho hoje, suadão aí, fedidão, né? Azedão. Mas quando você chega perto de Deus, cheiro de Cristo, estou em Cristo. Aceita isso? Agradável. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Olha lá. Para com esses que se perdem, ela cheira de morte para a morte, mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente para isso? E depois ele fala, ele dá o fecho falando isso: porque nós não estamos como tantos outros, fazendo o quê? Mercadejando a palavra de Deus. A palavra de Deus é o produto de venda. Então é um comércio com a palavra de Deus. É o que mais você vê nos dias de hoje. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, nessa dimensão, em Cristo, é que falamos na presença de Deus
com sinceridade da parte do próprio Deus. É isso que tem que governar o coração do pregador. É saber, que ele está na presença de Deus e ele tem que falar com sinceridade da parte do próprio Deus. O pregador não é um artista que vem dar show, que fala uma coisa e esconde outra, atrai as pessoas para si. O pregador não é alguém de duas falas, que prega uma coisa, mas ele mesmo não acredita naquilo que está pregando. Deus prova o coração de quem prega. Quer coisa dura? Se torne um pregador e ensinador. É coisa dura, porque Deus olha para dentro de você, sabe se você é sincero ou não. Ele fala: antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade. De onde? Da parte do próprio Deus. Então você está em Cristo, meu irmão. Enxergue isso. Deus te conduz em triunfo em tudo. Em tudo. Você foi gerado em Cristo, é uma nova criatura, liberta, redimida. Vamos ficar em pé. Não vou conseguir terminar os 8 minutos antes. Presente, tá bom? Diga para o teu irmão: vai, você está em Cristo, vai abençoar, vai na fé, Deus vai te conduzir em triunfo.